antes da colônia 01 existir, antes das rotas, dos tratados e das guerras interestelares. Houve um dia em que a humanidade precisou admitir algo simples e insuportável. O céu não comportava todos. O que você está prestes a ouvir não é uma lenda fundadora. Não é um discurso de esperança. É um registro. Um arquivo mantido fora das versões oficiais, preservado não para inspirar, mas para explicar. Aqui estão as decisões que permitiram a sobrevivência. Aqui estão os nomes que quase nunca aparecem. Aqui está o momento exato em que a expansão deixou de ser escolha e se tornou triagem. Se você está ouvindo esta introdução, é porque foi considerado apto a saber. Registro iniciado. Quando os arquivos oficiais falam do colapso da Terra, eles costumam usar gráficos, curvas descendentes, mapas em tons de vermelho, datas precisas para eventos que nunca foram realmente pontuais. Eu estive lá, e posso afirmar, não houve um dia específico em que tudo acabou. Houve apenas o momento em que todos perceberam que não havia mais tempo. A instabilidade política veio primeiro. Governos que ainda existiam no papel, mas já não controlavam territórios, apenas transmissões. Em seguida, o clima deixou de obedecer aos modelos. Colheitas falharam em sequência. Migrações em massa passaram a ser tratadas como ruído estatístico. A palavra emergência perdeu seu significado por excesso de uso. Foi nesse cenário que o espaço deixou de ser ambição e passou a ser necessidade estratégica. Os projetos orbitais sempre estiveram ali, enterrados sob siglas longas e financiamento fragmentado. Oficialmente, eram programas de expansão científica, plataformas de observação, ensaios para um futuro distante. Extraoficialmente, tornaram-se a última variável ainda sob algum controle humano. Foi quando conheci o Dr. Elias Voren, estrategista orbital da coalizão terrestre. Um homem treinado para pensar em capacidade, eficiência e sobrevivência em escalas que não comportam rostos. Voren não era um político, nem um visionário. Era um solucionador de problemas impossíveis. Seu desejo declarado era simples: salvar a espécie. Sua falha só se tornaria clara mais tarde. Naquele momento, ele acreditava, como muitos acreditaram, que o céu ainda era grande o suficiente. Minha função, então, não era liderar, não era decidir. Eu fui designado como observador institucional, um registrador autorizado dos processos iniciais de expansão orbital acelerada. A justificativa era transparência histórica. A realidade era outra. Alguém precisava lembrar como tudo começou, caso desse errado. E havia pressa demais. Pressa nas reuniões, pressa nas aprovações, pressa na linguagem. Termos como fase experimental foram substituídos por janela crítica. Capacidade teórica virou limite absoluto. Não se discutia mais se os projetos funcionariam, apenas se ficariam prontos antes do próximo colapso regional. A Terra ainda girava, as cidades ainda acendiam luzes à noite, mas todos sabiam que aquilo era a inércia. Eu registrei os primeiros memorandos em que a palavra exploração apareceu acompanhada de notas de rodapé. Pequenas ressalvas técnicas, ajustes de escopo. Nenhuma delas mentia, mas juntas escondiam algo maior. O céu estava sendo preparado não como destino, mas como filtro. Na última reunião antes da aceleração total dos projetos, Voren permaneceu em silêncio por mais tempo do que o habitual. Quando falou, não questionou o plano. Apenas pediu dados atualizados de capacidade populacional e taxas de sobrevivência a longo prazo. Foi ali que compreendi o erro fundamental. Não estávamos perguntando como levar a humanidade ao espaço. Estávamos decidindo qual parte dela teria permissão para ir.
E quando esse tipo de pergunta é aceito como necessária, o futuro já começou a excluir alguém. A aceleração dos projetos orbitais não foi anunciada como ruptura, nenhuma coletiva, nenhum discurso histórico, apenas uma mudança silenciosa nos níveis de autorização. Protocolos antes classificados como contingência passaram a ser tratados como cronograma. O Dr. Elias Voren foi oficialmente integrado ao núcleo de capacidade orbital poucos dias depois. Não por mérito político, ele não tinha estômago para isso, mas por algo mais valioso naquele momento. Ele aceitava trabalhar com limites e, mais importante, aceitava respeitá-los. A primeira decisão não envolveu pessoas, envolveu números. Massa máxima por lançamento, ciclos de suporte de vida, taxas aceitáveis de falha, redundâncias que poderiam ser cortadas temporariamente. Cada ajuste parecia pequeno quando isolado. Juntos, formavam um funil. Voren solicitou que eu estivesse presente nas sessões de validação final, não como superior, como registro. Ele dizia que decisões daquela escala exigiam memória futura. Hoje entendo que ele também precisava de testemunha. Quando a questão populacional surgiu oficialmente, ela veio disfarçada de eficiência logística. Não se falou em quem ficaria de fora, falou-se apenas em critérios objetivos. Especialização técnica, compatibilidade genética, histórico médico, estabilidade psicológica, capacidade reprodutiva, contribuição projetada para ciclos de longo prazo. A palavra escolha não apareceu em nenhum documento. Mas era exatamente isso que estava sendo feito. Alguns representantes dos governos remanescentes protestaram, exigiram cotas, símbolos, igualdade aparente. Voren ouviu todos. Depois apresentou simulações frias, irrefutáveis. Se incluíssemos exceções políticas, a taxa de sobrevivência da frota caía drasticamente. Salvar menos agora, para perder tudo depois. Foi assim que ele justificou. E, tecnicamente, estava correto. A decisão final não foi tomada em um único momento dramático. Ela se consolidou por acúmulo. Um parecer aceito, um veto ignorado, um prazo encurtado. Quando alguém finalmente perguntou em voz alta quantos ficariam na Terra, a resposta já não importava, porque o sistema estava em movimento. Eu registrei a assinatura de Voren nos protocolos finais. Sua mão não tremeu. Mas houve uma pausa, breve demais para constar nos arquivos oficiais, longa o suficiente para ser lembrada. Naquele instante, ele deixou de ser apenas um estrategista, tornou-se um filtro humano aplicado a um problema inumano. A missão estava definida. Não era mais sobre levar a humanidade ao céu, era sobre decidir qual versão dela merecia continuar. E toda missão que começa assim, cobra seu preço antes mesmo do lançamento. Os sistemas foram ativados antes que o mundo estivesse pronto para compreendê-los. Plataformas orbitais começaram a se formar acima da atmosfera como constelações artificiais, visíveis demais para permanecerem secretas, abstratas demais para serem entendidas pela população. Chamaram de avanço tecnológico. Na superfície, soou como abandono. À medida que as estruturas cresciam no céu, a Terra se fragmentava abaixo delas. Regiões inteiras perderam contato estável, governos passaram a comunicar-se por comunicados de emergência permanentes. A fome deixou de ser crise e tornou-se paisagem. E cada novo colapso pressionava o cronograma orbital. O Dr. Elias Voren passou a dormir no centro de controle. Não por heroísmo, por necessidade. As decisões já não permitiam distância emocional e ainda assim exigiam frieza. Cada atualização de dados trazia novas variáveis impossíveis de acomodar. Quando uma zona agrícola falhou completamente, surgiu o pedido de inclusão emergencial de milhões de refugiados técnicos, especialistas, engenheiros improvisados pela necessidade. O sistema não comportava todos. Voren autorizou ajustes, reduziu margens de segurança, cortou redundâncias não críticas,
apertou os filtros psicológicos. Cada mudança permitia salvar alguns milhares a mais, ao custo de aumentar o risco geral. Vitórias pequenas, preços altos. Eu o observei justificar cada decisão com precisão impecável. Ele não mentia para ninguém, apenas selecionava quais verdades eram relevantes naquele momento. Os protestos cresceram quando as listas começaram a circular, não listas oficiais, jamais haveria listas públicas, mas confirmações seletivas, convocações silenciosas, pessoas que desapareciam das cidades rumo a centros de triagem orbital. Para cada aceito, havia centenas rejeitados, sem resposta. As transmissões globais começaram a falhar sobre o peso da pergunta não respondida. Quem decide? A resposta correta era simples demais para ser aceita. Alguém sempre decide. Em uma das últimas simulações, Voren percebeu algo que os outros estrategistas ignoraram. Quanto mais eficiente o processo se tornava, mais cruel ele parecia aos que ficavam. A matemática funcionava, a moral não. Ele considerou interromper o fluxo por 48 horas, reavaliar critérios, incluir novos parâmetros sociais. Eu registrei a proposta. Ela foi rejeitada em menos de 5 minutos. A Terra não tinha 48 horas. Naquele ponto, já não havia espaço para retorno. Cada lançamento parcial criava dependência do próximo. Cada estrutura concluída exigia tripulação. Cada atraso custava vidas, que nunca seriam contabilizadas como consequência direta. O sistema avançava porque precisava avançar. Voren venceu disputas técnicas, garantiu a estabilidade mínima, aumentou a taxa de sobrevivência projetada da frota inicial. Os relatórios celebraram esses números como conquistas, mas eu registrei o que os relatórios não diziam. A cada melhoria, uma possibilidade humana era fechada. A cada ajuste, uma exceção deixava de existir. O futuro tornava-se mais estável e mais estreito. Foi então que percebi, a escalada não era rumo ao espaço, era rumo a uma decisão irreversível. E quando ela viesse à tona, não como dado, mas como verdade, não haveria órbita alta o suficiente para escapar do peso dela. Até aquele ponto, a narrativa pública ainda se sustentava. Falava-se em primeira frota, início da expansão, passo inevitável rumo ao futuro. As palavras eram escolhidas com cuidado, não para mentir, mas para não provocar pânico prematuro. O que não se dizia era mais importante. O Arquivo Profundo recebeu naquela semana a versão final dos protocolos de navegação da frota inaugural. Não as versões resumidas, as completas. Rotas fechadas, consumo total de combustível, margens de retorno. Eu li cada linha. Não havia planos de reabastecimento, não havia janelas de reversão, não havia protocolos de retorno à Terra. A frota não estava sendo enviada para explorar, estava sendo enviada para não voltar. Quando confrontei Elias Voren, ele não demonstrou surpresa, apenas cansaço, como alguém que esperava aquela pergunta desde o primeiro cálculo. Ele explicou com calma clínica. Manter a ilusão de ida e volta exigiria recursos que a Terra já não possuía. Cada grama reservada para um retorno hipotético era uma grama roubada da sobrevivência real. O futuro precisava ser leve, definitivo. Se eles acreditarem que é exploração, eles exigirão retorno. Se acreditarem que é fuga, tentarão embarcar à força. Foi ali que compreendi a dimensão da decisão. A frota inaugural não era o começo de algo novo, era o encerramento silencioso de algo antigo. A Terra não estava enviando seus representantes ao céu, estava descartando o próprio peso. Os registros públicos foram ajustados naquela mesma noite. Termos ambíguos, diagramas incompletos, narrativas heróicas. Nada tecnicamente falso.
tudo estrategicamente incompleto. Eu fui um dos responsáveis por autorizar essa filtragem. E antes que a frota partisse, Voren assinou a última cláusula, uma que nunca foi divulgada. Qualquer transmissão posterior da Terra teria prioridade 0, não por crueldade, por sanidade operacional. Se a frota ouvisse o planeta morrer, ela morreria junto. O ponto de não retorno não foi o lançamento, foi o silêncio planejado. Naquele instante, a expansão humana foi oficialmente reclassificada nos arquivos internos, não como exploração fase 1, mas como êxodo restrito. A história mudou de significado, e ninguém na superfície foi informado disso. O lançamento ocorreu sem cerimônia. Nenhum discurso global, nenhuma contagem regressiva transmitida em rede aberta. Apenas autorizações fragmentadas, sinais verdes sucessivos e, por fim, a confirmação silenciosa de que a frota havia deixado a órbita baixa da Terra. Nos centros de controle, ninguém aplaudiu. Os dados chegaram primeiro. Trajetórias estáveis, sistemas de suporte dentro dos parâmetros, nenhuma falha catastrófica. Tecnicamente, foi um sucesso exemplar. Um modelo que seria replicado por décadas. Na superfície, o efeito foi outro. As transmissões começaram a cessar em blocos. Regiões inteiras desapareceram do espectro comunicacional como se nunca tivessem existido. Não houve uma última mensagem unificada da Terra, apenas ecos desconexos, pedidos isolados, perguntas que não teriam resposta. Conforme determinado nos protocolos finais, essas transmissões foram classificadas como prioridade 0. Eu assinei essa ordem. Não por indiferença, mas porque ouvir não mudaria nada, e permitir que a frota ouvisse teria sido fatal. Elias Voren acompanhou os relatórios finais em silêncio. Pela primeira vez desde o início do projeto, não havia mais decisões a tomar, apenas consequências a aceitar. Ele pediu acesso aos dados demográficos completos, não os filtrados para projeções futuras, mas os brutos, números de exclusão, taxas de rejeição, estimativas de mortalidade nos meses seguintes ao êxodo. Quando terminou a leitura, não comentou nada. Salvar a espécie não exigiu que ele apertasse um botão vermelho, exigiu apenas que aceitasse a ausência de milhões como custo operacional. Os registros públicos chamariam aquilo de vitória estratégica, e em termos de sobrevivência estatística, estariam corretos. A humanidade continuaria, a expansão seria possível, a colônia 01, ainda não nomeada, já existia como conceito inevitável. Mas eu registrei o que não entrou nos relatórios. Cidades inteiras que nunca enviaram um único representante ao espaço, línguas que não ultrapassaram a atmosfera, conhecimentos práticos que morreram com seus portadores por não se encaixarem nos critérios de longo prazo. A humanidade sobreviveu, mas deixou partes de si apodrecerem na gravidade. Antes do desligamento final das comunicações diretas, Voren fez um último pedido, que seu nome não fosse associado à narrativa heróica da expansão. Não queria monumentos, não queria cargos futuros garantidos. Ele compreendia o que havia feito, e compreendia que algumas vitórias não devem ser celebradas, apenas carregadas. A frota seguiu adiante, isolada do luto planetário que ajudara a criar, e a Terra, sem céu suficiente para todos, começou a desaparecer da história oficial. Durante muito tempo, este arquivo permaneceu selado. Não por falta de clareza, não por erro técnico, mas porque a verdade aqui contida não era útil, enquanto a humanidade ainda precisava acreditar que havia escolhido o céu por ambição e não por medo. Os registros públicos afirmam que a expansão começou com coragem. Este registro corrige. Começou com insuficiência.
O céu não falhou. A terra falhou primeiro. A frota inaugural seguiu adiante, carregando consigo não apenas os sobreviventes selecionados, mas também a narrativa cuidadosamente construída para sustentá-los, a ideia de retorno, a promessa de reencontro, a ilusão de que nada havia sido abandonado, apenas deixado para trás temporariamente. Essas mentiras foram necessárias. Sem elas, a Colônia 01 jamais teria se mantido coesa. Sem elas, as primeiras gerações teriam sucumbido à culpa antes mesmo de estabelecerem raízes fora da gravidade natal. Eu sei, porque fui eu quem autorizou os cortes finais nos registros. O Dr. Elias Warren desapareceu dos registros centrais pouco depois. Oficialmente, tornou-se consultor técnico. Na prática, tornou-se irrelevante para a narrativa heróica que se formava. Era conveniente assim. Heróis inspiram, estrategistas lembram demais o preço. A humanidade seguiu em frente, fragmentada, adaptável, viva. Mas algo essencial ficou preso no poço gravitacional da origem. Toda a colônia fundada depois disso carrega, mesmo sem saber, o peso daquela primeira seleção. Toda a expansão futura ecoa a mesma pergunta não respondida: quem merece continuar? Este registro não busca condenação, busca memória. Algumas histórias não pedem aplausos, apenas lembrança. Se você está ouvindo isso agora, é porque a Colônia 01 já existe, porque a humanidade sobreviveu o suficiente para encarar o custo de suas próprias decisões iniciais. O dia em que o céu se tornou insuficiente não foi marcado por explosões ou silêncio absoluto, foi marcado por eficiência. E eficiência, quando aplicada à sobrevivência, raramente é inocente. Registro encerrado. Arquivo selado. Algumas decisões salvam o amanhã, apagando partes do ontem. Este registro não foi feito para confortar, foi feito para lembrar. Se esta história ressoou, é porque a Colônia 01 ainda carrega ecos da Terra e porque nem todo silêncio é esquecimento. Outros arquivos permanecem selados, outras escolhas aguardam revisão. Registro disponível para quem aceita ouvir, não para quem busca absolvição. Colônia 01